Oi, gente, tá eu aqui de novo. Hoje eu quero falar de um assunto que todo mundo me pergunta, quer saber qual que eu uso, quais casos eu consigo resolver e assim por diante. Então, estou falando de resina composta, material muito versátil, para nós dentistas, um custo-benefício muito legal. São resinas caras, mas se a gente comparar com outros tratamentos estéticos, a gente vê que ela tem um custo-benefício muito bacana e faça, quem tem habilidade com resina, faz casos maravilhosos, casos lindo, lindo mesmo. Então, tem verdadeiros artistas na resina aí. Eu ainda estou longe, estou estudando a cada dia mais. Eu sei que a curva de aprendizado da resina composta não é pequena, ela é longa. Não adianta querer aprender a fazer resina rápido que não vai dar certo. Você vai aprendendo aos poucos, você vai melhorando fazendo, né? Igual tudo na odontologia. Então, para falar um pouco de resina, ó, eu listei algumas coisas primeiro que a gente tem que aprender. A gente tem que entender o sistema que a gente está trabalhando, certo? Tá eu aqui, olho para baixo, olho para cima. Você tem que entender o sistema que você trabalha. Segundo, você tem que saber que só ele não resolve todos os seus casos. Só um sistema não vai conseguir resolver todos os seus casos. Ah, doutor, mas aí eu tenho que usar vários sistemas de resina? Olha, você que está começando ou está ali intermediário na resina, escolha um, dois sistemas no máximo para você ser muito bom. Quando você estiver muito bom nesses dois modelos, nesses dois sistemas de resina, aí você começa a incrementar um pouco mais. Por que eu estou te dando essa dica? Eu já tentei também ter várias resinas e mesclar aquilo tudo. Gente, é muita informação. Como você trabalha com muitas resinas ao mesmo tempo, você acaba que não trabalha com nenhuma, então você não sabe as características mesmo de verdade daquele sistema. Então escolha dois sistemas que vai resolver. Eu vou te dar dois exemplos aqui, eu vou te ensinar teoricamente como é que você vai trabalhar com esses dois. Então, dois resolve 90% dos seus casos. Aquilo que não resolver, você passa para algum profissional que já está um pouco acima de você, além, né, no aprendizado, e você busca conhecimento para você resolver daqui a um tempo. Beleza? Então, vamos lá. Saber que não resolve o seu sistema, a sua resina não vai resolver todos os seus problemas, ok? Terceiro, aplicabilidade, né? Aplicabilidade dessas resinas em diferentes situações. Porque eu vou até mostrar alguns casos para vocês hoje. Então, nós temos casos que nós vamos só aumentar o contorno dos dentes, manter a cor. Temos casos de dentes escurecidos que um dente é escurecido, o outro não. Nós vamos ter que nivelar os dois, aumentar os dois e assim por diante. Nós temos casos que são dentes de várias cores e você vai ter que usar, nesse mesmo sistema de resina, várias cores diferentes para nivelar todos eles. Porque o que o seu paciente quer de você? Que você entregue um sorriso para ele com o contorno do sorriso lindo e a cor harmônica. Só isso. Aí você fala, só isso que eu quero, doutor? Não é só, é muita coisa, certo? Ó, aplicabilidade, então vamos lá, vamos rever os passos. Entender o sistema que você está trabalhando, saber que somente ele não resolve todos os seus casos, aplicabilidade disso em diferentes situações. Aí nós vamos entrar em anatomia, que para mim já é habilidade técnica. Em anatomia nós temos a aplicação da resina, o uso de pincel e o uso dos modeladores de resina, certo? Por que eu estou falando sobre isso, gente? Lá na frente nós vamos falar sobre como nós vamos fazer. Até eu quero fazer uma live, nós vamos fazer uma live sobre resina, vou mostrar um caso ao vivo, fazendo aquela resina. Então você vai ver que quando você aplica a resina lá no dente de uma forma correta, que você usa o pincel com os modeladores de resina, a sua resina termina quase pronta. Seu polimento já está quase, assim, você vai polir suavemente, beleza? E por último é o polimento, que eu já dei uma brecha aqui e falei sobre o polimento. Então, são aí no mínimo 5 passos. Eu não esqueci de nenhum, você tem que ter 5 passos muito bem definidos na sua cabeça, no início ao fim dessa resina. Então, hoje eu quero falar para você de dois tipos de duas marcas de resina, dois sistemas. Um é a Empress Direct da Ivoclar, Vivadente. É uma resina linda, maravilhosa, maleável, que dá um brilho maravilhoso, certo? E a outra é a Z350, que também é uma resina um pouco mais durinha. Eu gosto muito de trabalhar com ela, porque é uma resina menos pegajosa do que ela. Essa resina também é ótima de trabalhar, mas essa é mais durinha, mais sequinha. Mas ela tem essas peculiaridades. Por exemplo, tem gente que não gosta dessa porque essa é durinha. Tem gente que gosta dessa porque essa é macinha, e vice-versa. Beleza? Então, eu quero mostrar para vocês, usando esses dois sistemas, o que você vai precisar de usar para fazer uma resina bacana. Valeu? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é se o seu dente tem translucidez.
é aquela ponta translúcida, né? O dente que você vai restaurar, ele tem, se for do lado, ou se você quiser fazer um sorriso inteiro. Então vamos pensar que o seu dente do lado tem translucidez, então você vai ter que usar uma resina translúcida. Eu estou olhando aqui e estou olhando aqui, então vamos lá, vou olhar aqui agora. Você vai ter que usar uma resina translúcida para mimetizar o seu dente do lado, beleza? Na Empress, nós temos 3 resinas de efeito. É a Transopal. Essa Transopal aqui, gente, ela dá uma opacidade muito discreta, ok? Ela, como se fosse um âmbar, é essa resina aqui. A Trans 30, ela é um vidro, literalmente, ela é muito translúcida. E a Trans 20, ela é um vidro como se fosse aquele vidro chapiscado. Então, por que tem 3 opacidades diferentes, gente? Tem gente que tem uma translucidez pouca, moderada e muita translucidez. Aquele dente que você vê que ele é azul na ponta, ele é um Trans 30, porque ele está demonstrando o fundo, aquilo fica um azulado, certo? Ó, e tem os corantes ainda, ok? Mas não vamos entrar nisso não, vamos falar a parte básica. Então, da Empress você tem a Trans 30, a Trans 20 e a Opal. A Trans 30 é a mais translúcida, a Trans 20 é a média e a Transopal é a pouco translúcida. Na Z350, você tem 3 tipos de translucidez, de resinas de efeito, vamos falar assim, né? De translucidez nós temos 2. A CT, ela é mais vidro que a Trans 30, ela é muito translúcida, a resina é linda. Nós temos a AT, que é como se fosse a Opal ali, a Transopal, certo? E a BT, que ela é uma resina blue, ela é blue, beleza? Ela tem aquela translucidez azul, translúcida blue. Então essa aqui, pra gente, é uma resina mais de efeito mesmo, quando você quer um azulzinho na ponta, ó, você vê que aqui até no vídeo está mostrando que ele é um pouquinho azul. Você quer aquele azulzinho, dar uma intensificada naquele azul, sem usar corante, você vai usar a BT. Essa BT, você tem que usar ela com muito cuidado, porque quando você polir esse dente, ele vai mostrar muito. Então, assim, você tem que colocar ela, não vendo ela. Se você vê, você errou, porque quando você polir, vai ficar muito azul ali. Beleza? Então, essas são as resinas da translucidez, a diferença entre Z350 e a da Empress. Pega um caderno e anota, porque é muita coisa. Aí vamos simular que nós vamos fazer uma resina A1. Eu peguei uma A1? Tá, não. Peguei uma A1 aqui e uma A3 lá, mas vamos pegar uma cor qualquer. Na 350 eu quero fazer uma A1, certo? Então nós vamos usar uma A1 dentina. Ela tem A1 dentina. Essa dentina aqui da Z350, a tampinha até com pó de lua. Essa dentina aqui, ela é uma resina que ela é mais opaca do que a dentina natural do dente. Então você tem que tomar muito cuidado para usar ela. Se for uma camada grossa, você errou. Porque quando você polir sua resina, ela vai estar muito opaca. Você vai ver aquela dentina, você vai ver a linha inteira da restauração, você errou. Então, resina de dentina da Z350, anota aí, ela tem uma opacidade maior do que a dentina natural. Beleza? Então, como que você vai usar ela? Pequenas camadas para terminar, para sumir a linha da sua resina, beleza? Uma A1B, B é de bora, de corpo. Então, essa A1B é como se fosse a A1D da Empress. Então, aqui é como se a Z350 tivesse 2 camadas de dentina. Essa é uma dentina muito opaca e essa é chama de corpo, mas ela é uma dentina normal, uma dentina opaca, mas não tanto quanto a que eles chamam de dentina. Então, essa aqui eles chamam de corpo. E por último, a camada de esmalte, certo? São resinas maravilhosas, que fazem restaurações lindas. Quem faz é você, né? Mas elas te ajudam a construir dentes maravilhosos, certo? Com polimento, com durabilidade muito boa, com brilho excelente. São resinas de altas resistências. Então, vamos simular, gente. Então vamos lá. E na Empress, eu só tenho duas resinas. Eu tenho uma dentina e um esmalte. Então, o que a Empress tem mais simples do que a Z350? Ela, na construção do seu dente, ela diminui uma camada, porque a Z350 tem a D, a B e a E. A Empress tem só a D e a E. Essa resina tem um brilho maravilhoso, ela tem trabalhar com ela é muito gostoso, muito fácil, uma escoabilidade muito bacana, beleza? Então,
a Empress, ela tem duas camadas. Então, se você for fazer um dente A3, você vai usar a 3D e a 3E somente, né? Aí nós vamos entrar, vou mostrar um caso aqui. Eu vou virar a câmera para a gente mostrar alguns casos e vamos exemplificar o que a gente usaria, tá bom? Então vamos lá. Ó, gente, então lá, virado a câmera, vou mostrar alguns casos aqui. Aqui tem muitos casos, eu vou mostrar para vocês alguns. Por exemplo, esse caso é um caso que nós vamos fazer um recontorno nesse dente, desgaste zero, certo? Então nós vamos só aumentar a incisal dos dentes dela, porque realmente não estava bacana. Tava um sorriso mais sem mostrar um pouco do incisivo e assim por diante. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Tomada de cor. Não sei se está dando para ver. O que eu estou pegando cor aqui? De esmalte e de dentina. Ó, pus duas bolinhas ali, polimerizei e que eu já tinha escolhido a cor. Na hora de escolher, de tirar a cor do seu dente, do seu paciente, tem que ser assim. O paciente chegou, tá de boca fechada ali, se você puder trazer até uma água para ele ficar tomando aquela água, porque esse dente tem que estar hidratado. Se você fizer a sua tomada de cor com o dente desidratado, você vai errar. Porque quando o dente desidrata, as características do dente intrínsecas, tipo manchas brancas e assim por diante, e a cor vai ser alteradas. Ele tende a ficar mais branco do que o normal. O dente desidratado tende a ficar mais branco e aparentar muito mais essas manchas aqui quando está desidratado, ó, ela é muito mais evidente. Aí o que você vai querer fazer? Reproduzir as manchas no seu dente. Quando esse dente hidratar, a mancha quase some e o seu não some. Você errou sua resina, vai ter que fazer de novo. Ok? Então, a lição dessa foto aqui é o seguinte: tomada de cor com dentes hidratados. Valeu? Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu não quero mudar a cor, eu não quero mudar nada nesse dente, eu só estou aumentando o dente, né? O que eu usei aqui? Eu usei uma resina, essa aqui é a Z350, então eu usei uma resina aqui, AT, ela é uma translúcida, essa aqui nesse caso, ó, é uma resina AT, ok? Eu usei uma resina AT, que ela tem uma translucidez média, porque os dentes naturais dela não tem muita translucidez, ó. Se eu vejo aqui um pouquinho na ponta, um pouquinho de translucidez aqui, bem suave, beleza? Então eu usei um AT. Nesse outro dente aqui, ó, já tem um pouquinho a mais, já tem uma camada a mais de resina, ó. Esse dente não tem nada, só tem AT, e aqui eu já pus o quê? O que eu coloquei aqui nesse caso, gente? Eu peguei um filete de dentina, a dentina que eu escolhi, eu não lembro a cor, fiz um filetezinho na luva, ó, você pega na luva, faz esse filete, vai virar um fiozinho de cabelo. Nesse fiozinho de cabelo você vai vir aqui e colocar ele aqui, ó, vai fazer nesse contorno aqui, esse contorno, certo? Bem, isso aqui é um fio de cabelo, gente. Essa aqui é uma macro 100, então nós estamos vendo muito grande. Então você vai fazer esse fiozinho de cabelo aqui para fazer esse halo opaco, porque o dente dela tem o halo opaco. Ó, esse aqui é o dente dela do lado de cá. Olha o halo opaco aqui, ó, certo? Aqui termina o dente dela. Então nós estamos reproduzindo esse halo opaco aqui embaixo. Vamos lá. Então pulamos, esse aqui eu fiz lateral também, assim por diante. Olha o halo opaco aí, ó, bem, tá vendo? Olha o fiozinho de cabelo lá, ó. Aqui tá embaixo, fazendo a concha, tá AT, e aqui nós estamos com um halo opaco da dentina que eu escolhi para cá. Por que eu usei dentina? Porque lembra que a dentina é um pouco mais opaca? Então eu usei dentina aqui justamente para fazer o halo opaco, ok? Então vamos lá, tá mostrando o halo lá bem feitinho, aqui tem o halo e aqui não tem, né? É as duas etapas. Aqui na sequência eu vou começar a fazer o corpo. Aí a gente, eu quero ver se tem um aqui, mas não tem. Então aqui, o que eu já fiz aqui, gente? Tá vendo? A gente tá fazendo essa resina, não dá tempo de parar tudo para fazer todas as etapas. Mas aqui eu fiz o corpo com uma resina Z350, eu usei a B, né? Por exemplo, a 1B. Aí eu fiz pequenas ranhuras na dentina para dar, estão vendo aqui que tem um pouco de translucidez aqui, né? Então, quando eu passei a dentina de corpo, eu vim com um instrumental bem fininho e fui fazendo isso, ó, delimitando essas linhas lá na dentina para dar essa característica mais natural para o dente. E depois, na última camada, eu pus uma A1E, que é o esmalte.
Então finalizamos a resina desse jeito aqui, gente. Ó, aqui tinha acabado de terminar. Então vamos dar um zoom aqui. Deixa eu conseguir ver se eu mudo um pouco aqui a cor. Pra gente ver. Vamos ver aqui uma característica um pouco melhor. Olha aqui, vamos tirar um pouco mais de contraste aqui para vocês verem. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Aqui tem um halo opaco. Ó, o halo opaco bem definido. Bem definido. Aqui nós temos uma dentina. Tá vendo que a dentina está cobrindo aqui, mas eu vejo pequenas faixas de translucidez. Ó, por cima de tudo vem o esmalte. Agora, olha a anatomia. Vocês conseguem ver a anatomia desse dente? Olha, anatomia bem feita. Anatomia, ó, ângulos mesiais pequenos, mas abertos, porque se você fizer um chapadão fica feio. Então, isso tudo, gente, conta na sua resina. Aí falar, adianta eu saber mexer só com a resina? Adianta eu saber mexer só com resina? Não, eu tenho que saber de anatomia também. Como é que eu aprendo? Fazendo, estudando, vendo, lendo, mas mão na massa é o que resolve. Você pode ler, você vai ver esse vídeo aqui, fala, não, agora eu vou saber fazer resina. Vai errar, mas você vai saber onde você errou. Você volta aqui no vídeo, vê o que eu te falei e faz de novo. E assim por diante. Deixa eu voltar a minha cor original aqui. Nessa época aqui, minhas fotografias não eram tão boas quanto hoje. Mas olha o polimento desse lateral aqui, gente. Olha isso. Alguém fala que esse dente é resina? Eu brinco com meus pacientes que nem eu sei. Se ele voltar depois, eu não sei que isso aqui é resina. Se eu não olhar no prontuário, eu não sei. Olha a textura desse central. Olha lá. Deixa eu ver se eu tenho outra foto da textura. Olha essa textura. Isso aqui é resina, gente. Isso é feito com resina. Olha só que restauração linda. Isso é um outro caso. Vamos aprofundar um pouco mais. Gente, esse caso é um dente escurecido, muito escurecido, por sinal. E eu quero igualar, aqui também tem uma resina, né? Tá vendo aí mais ou menos? Eu quero igualar esse dente a esse. Ela não foi fazer clareamento e assim por diante. Ela chegou para você resolver esse caso para ela. Doutora, eu não consigo sorrir. Já mexeram aqui nesse dente muitas vezes, mas não resolve. Você consegue resolver para mim? Vamos tentar. A palavra é essa, vamos tentar. Então tá aí o resultado dessa resina final. Eu quero ver aqui se a gente consegue um pouco de... Ó, com certeza, gente, aqui eu tive que usar nesse dente uma camada de dentina bem opaca, bem opaca. Então, mais um bizu, anota aí. Quando você tem dentes muito opacos, aqui tem que ter desgaste, né? Até porque você tem que tirar essa resina daqui, né? Quando você tem dentes muito opacos, você vai fazer um desgaste aqui. Fazer um preparo, como se fosse um preparo com uma faceta. Aí você vai fazer, ataque ácido normal, você vai usar uma resina aqui, gente, uma WD da Z350. Fala, doutor, mas eu vou usar a Empress. Anote que você tem que comprar essa WD da Z350. Porque a WD, ela me ajuda muito nesses casos aqui. Certo? Vamos falar de corante agora, vamos usar a WD. Então você vai fazer um preparo aqui para faceta. Você vai vir com WD, vai opacificar bem isso aqui, vai passar uma camada uniforme de resina, até você perceber que sumiu essa cor. Só que esse dente vai ficar muito branco, porque a WD, ela é white dentina, é uma dentina muito branca. Então ele vai ficar muito branco. Sua camada não pode ser muito grossa, senão você não vai conseguir nivelar os dois dentes na cor, senão esse dente vai ficar diferente na espessura, certo? Então você passa a WD e depois você vem estratificando nos dois dentes, ó. Olha só, deixa eu ver se eu tenho uma foto mais nítida. Não, isso aqui já é um outro caso. Olha só como é que ficou o final desse caso, que legal. Ó, tem WD, mas aqui ó, tem sisal translúcida, tem fendas na dentina para você ver a translucidez, ó, tem o halo opaco e nivelamos os dois dentes, tanto em anatomia quanto em cor, beleza? Caso difícil ser resolvido, mas tá aí o resultado. Aqui é a mesma coisa, o que nós fizemos aqui? Reanatomizando, ângulo invertido, ó, ângulo invertido, restaurações aqui antigas, escuras. Então o que a gente fez? Reanatomizou em sisal.
Olha, incisal retinha agora, já deu outra vida, diminuiu. Aqui é uma fratura de um jovem, isso aqui é uma foto bem antiga que eu fiz, mas a mesma sequência, ó. Mesma sequência. Resina translúcida, aqui é um AT também, aí eu não fiz mais a foto, mas olha o final, né? Gente, você tem que ficar atento aos pequenos detalhes. Aqui não tem uma fendazinha na incisal? Olha a fenda aqui. Olha a fenda aqui. Então, você tem que entregar para o seu paciente esses pequenos detalhes. Isso faz a diferença, beleza? Vamos lá mais um caso aqui. Ó, mesma coisa. Aqui foi um casinho bem retinho. Resolvemos, a resina está aqui, mas não tem muito detalhe, né? Fiz uma guia aqui, retinha, o paciente gosta de dentes mais retos e tal. Aqui um outro caso, fechamento de diastema, que ele é para aorta, mas mesmo assim estava bem fechado. Esse caso ainda ficou um pouco aberto, mas eu quero mostrar para vocês, olha a textura, a anatomia do lateral. Esse é o caso que a gente fechou aqui. Ó, aqui tem uma perda óssea, né, considerável, mas ó, olha a anatomia desse lateral. Esse dente, gente, é esse, ó. É esse aqui. Esse aí, ó. Olha só. Esse dente é esse. Olha aí o dente. Aonde está a emenda da resina aqui? Onde começa o dente, onde termina o dente, onde começa a resina? Não dá para saber, ok? Então é isso que a gente tem que entregar para o nosso paciente. Vamos lá, esse caso também é um caso legal, ó. Essa paciente, ela tem os dentes lindos, né? Tá dando para ver. Ela é uma menina linda. Só que esse dente dela, ela bateu uns anos atrás, esse dente chegou para frente, tá anquilosado, não tem jeito de mexer, né? Então, o que ela me pediu? Doutor, eu queria muito, esse dente me incomoda, tá? Então, vamos nivelar esse dente. Lógico que esse dente é anquilosado, não dá para usar horta, não dá para usar aparelho, a horta não vai trazer ele. Nós vamos ter que fazer um pequeno desgaste nele. Para isso, a gente faz o desgaste necessário. Enceramento, guia. Olha o guia. O guia me fala o quanto que eu devo desgastar. É um dente mais escurecido, então vou ter que desgastar um pouquinho mais para me ter a espessura da resina necessária, porque senão não adianta também, eu vou pôr uma resina aqui que não vai dar o que ela está buscando. Então a gente faz um desgaste aqui com guia, para a gente desgastar o mínimo possível, lembrando que isso é dente, né? Estrutura viva. E assim nós vamos reconstruindo, ó. Olha que legal, ácido, aqui ó, não tá, estou polimerizando aqui, mas já tem algumas camadas de resina aqui, dá para perceber que, ó, aqui já fiz o halo opaco lá embaixo, o halo opaco não, a resina translúcida, halo opaco, eu estou aplicando aqui corpo, ó, eu estou aplicando o corpo fazendo as fendas palatinas. Então aqui, ó, estou aplicando o resto do corpo, já tem o halo, tá vendo que a acréscimo foi bem pouquinho, gente, ó, aumentei pouco os dois centrais. Isso depois eu fiz lateral e assim por diante. Então eu quero mostrar para vocês o resultado dessas resinas, olha só. Pena que as minhas fotos não eram tão boas, né? Mas olha isso. Aqui tem resina, aqui tem resina. A gente não consegue ver essa resina no dente, não? Que foto escura. Ó. Deixa eu tentar clarear um pouquinho aqui, só pra gente ter uma ideia. Não é. Olha lá. Onde é resina, onde é dente, né? Não tem. Não dá para saber. Então, o que a gente quer entregar é isso aí. Tem muito caso aqui, tem muita coisa boa para a gente conversar. Quero falar sobre resinas. Olha que caso legal. Aqui está de cabeça para baixo, mas vamos lá. Aqui está de cabeça para cima. Dentes escurecidos, bem escurecidos. Então, o que a gente tinha que fazer? Harmonizar esse sorriso, pôr um sorriso bacana para o paciente. Então, vamos lá. Ataque ácido. Aí eu estou fazendo a barreira gengival, eu fiz a barreira palatina, na verdade. Essa barreira palatina me ajuda muito, porque esse caso aqui a gente fez encerado, né? Encerei, a gente faz a muralha ali para a gente copiar o tamanho dos dentes que a gente fez no enceramento. Aqui já tem uma camada de resina, ó, aqui tem a resina translúcida. E aí nós vamos para a boca. Colocou na boca, ó, aqui é uma CT. Aí pôs aqui na CT, tá vendo que não copiou, a gente vai organizando lá. E ó, fala, doutor, mas ela tem que fazer o sorriso gengival. Beleza. O seu paciente quer fazer cirurgia gengival? Não. Então, meu amigo, faça o que ela te pediu. Mostre que se fizesse uma cirurgia gengival é bacana, mas às vezes aquilo não é o que incomoda ela agora, né? E aí a gente fez, olha só, a anatomia dos dentes.
Olha como é que ficou. Olha isso. Ali, final. Passou um batom na hora mesmo. Terminou a consulta. O que eu vejo aqui, gente? Ó. Não sei se está nítido aí para vocês. Só mudar um pouquinho aqui, só para a gente ter uma... Ó. Tô mudando a luz aqui, mas a gente vê os detalhes, ó. Olha, halo opaco. Eu considero que esse halo opaco meu aqui poderia até ficar um pouco menos nítido, né? Podia mostrar um pouco menos. Olha como esse halo opaco ficou perfeito, ó. Com dentina invadindo, subindo, descendo, é maravilhoso. Mas nós estamos aumentando muito o contraste. Quando você volta ao normal, você não vê isso. Na boca a gente não consegue ver. Olha só a anatomia desses dentes, ó. Olha o halo opaco aqui também. O halo translúcido, na verdade, né? Aqui é uma translucidez. Tô falando errado. Mas olha aqui. Olha a anatomia desses dentes. Olha. Aqui, ó. Poderia até fechar um pouco menos essa aresta. Tá vendo aqui? Mas olha aí. Só o resultado final. Era assim, veio pra cá. Então esse é um caso que eu gosto muito. É um caso que eu fiz há alguns anos atrás. Para você entender como é. Hoje eu olho esse caso e falo, poxa, poderia ter feito essa aresta um pouquinho mais aberta. Por quê? A curva de aprendizado vai aumentando, você vai ficando mais exigente com você mesmo. Agora, pergunta para minha paciente se ela está feliz com esse dente que ela está. Né? Olha aqui, harmonizando, o paciente com os dentes aqui, restaurado, dente escuro, preto. O que a gente fez lá na frente? Vamos lá, ó, olha o final dessa resina. Ah, ficou amarela, os dentes dele são amarelos. Você vai fazer uma resina branca em 4 dentes, brancão, e o cara paciente vai ficar com os 4 dentes brancos e embaixo amarelo. Não, tem que harmonizar, fazer o que dá para você fazer, beleza? Então vamos lá, tem mais casos. Esse é um caso que eu fiz com muita caracterização de incisal, até depois eu tirei um pouco a caracterização. Ela tem uma mancha branca nos outros dentes, eu reproduzi a mancha branca, halo translúcido, halo opaco, tudo misturado, ficou um sorriso lindo. Mas ó, olha isso, anatomia. Certo? Ó, olha isso. Olha isso, coisa natural. Tem muito caso de resina, então para não ficar muito extenso esse jogo, olha que legal esse caso aqui. Esse caso é um caso que a gente está fazendo um dente escurecido e um dente não tão escurecido. Nós estamos fazendo uma resina CT, ou esse caso foi com o Empress, eu não me lembro, mas se for um Empress, isso é uma resina Trans 30, que ela é um vidro, ó. Olha a translucidez dessa resina, é um vidro. E aí nós vamos lá, aí eu pus aqui, eu não fiz halo opaco nesse dente, mas estou pondo o corpo, já pus corpo, já pus dentina, estou fazendo as fendas lá, e olha o final dessa resina, era assim, ficou assim, né? Então, meu amigo, resina e minha amiga, não sei se você, mas resina é um material lindo, maravilhoso, que dá um resultado para o paciente imediato, é uma durabilidade muito grande, e que você consegue fazer muita coisa bacana, beleza? O negócio é entender um pouco mais de resina, aceitar que você está aprendendo, é uma curva de aprendizado. Nós estamos aprendendo todos os dias. Eu tenho certeza que eu vou olhar para a resina minha daqui a 10 anos e vou falar, poxa, eu poderia ter melhorado isso, aquilo, não tem problema. Né? O importante é você estar fazendo o seu melhor hoje, com a sua consciência que você está fazendo o melhor para o seu paciente, usando coisas top, usando todo o seu conhecimento para fazer ele sorrir de forma melhor. Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês, até mais e até a próxima dica.